Agora, com a economia se recuperando, quais são os principais pontos que precisamos entender para melhorar a infraestrutura de telecomunicações? A primeira condição é nós termos uma legislação adequada e esta lei já foi votada na Câmara, foi votada no Senado e por uma birra da oposição ela está parada no Senado há quase 2 anos. É uma lei complementar que atualiza a antiga Lei Geral de Telecomunicações. Naquela época, nos anos 90, a coisa essencial para democratizar as telecomunicações é instalar linhas fixas em casa. Você não havia a explosão do celular que há hoje. Tanto que a universalização das telecomunicações era medida pela legislação anterior pela disponibilidade de linhas fixas. Hoje as pessoas estão devolvendo o seu telefone fixo. O Brasil, que tinha, há 10 anos, tinha 48 milhões de linhas fixas, hoje tem 39 milhões. Quem tem um celular em casa, às vezes cada membro da família tem um celular. Ele não precisa do fixo. Os fixos têm algumas vantagens, é mais estável, permite outras, mas uma gama de serviços muito estreitas comparada com o celular. Então o celular passou a ter a preferência das pessoas. Isso tornou, digamos, a legislação inteiramente obsoleta quando ela obriga as operadoras a continuar instalando orelhões. Veja só que os orelhões de São Paulo, de cada 100 orelhões, só 2 são utilizados uma vez por mês. Nossa. Não, então você vê. Por quê? As pessoas não precisam do orelhão. Se você tem um celular no bolso, se qualquer empregada doméstica, qualquer pessoa de baixa renda já tem acesso ao celular, só numa raríssima emergência que ele não tem o celular disponível que ele vai tentar. E vai ser difícil ele ter ficha telefônica também. Então, nós estamos perdendo tempo e obrigando as operadoras a fazer uma coisa que não tem o menor sentido prático. O orelhão é uma coisa do passado, né? Foi muito bom quando o país não tinha celular e você precisava dispor do celular em qualquer ponto da cidade. Então, até no raio de 1 quilômetro você tinha que ter pelo menos um orelhão. Hoje isso está completamente diferente. Há outros investimentos que são feitos que são inteiramente voltados para o modelo do passado. PABX grandes para empresas, KS com ramais em casa, né? E estrutura inteiramente voltada, principalmente para o telefone fixo. Até, veja só, surgiu a internet e a banda larga. Esses 2 fatores mudaram o perfil das operadoras. Só para ter uma ideia, as operadoras de telecomunicações hoje só tem 30% das receitas vem do telefone da voz, incluindo o celular e o telefone fixo. O resto vem da voz, porque quando você usa o WhatsApp, quando você usa outros serviços que não o tradicional de voz, você está consumindo dados. Dados é uma cota que o seu celular tem, né, de alguns gigabytes e que tem um preço fixo dentro da sua assinatura básica. E você vai consumindo dados e hoje o que as operadoras te oferecem são serviços de dados, né? Serve com aplicativos, que você vai lá e vê programas de turismo, você vê serviço de utilidade pública, de orientação, você está consumindo dados. Você não está chamando pessoas e nem transmitindo a voz. A voz ficou reduzida a 1/3 apenas, 30% do faturamento geral. Então, isso mudou a telefonia, não? Se o Graham-Bell ressuscitasse, ele ia ficar absolutamente, não sei se triste, mas surpreso, sim, porque a grande digamos, vantagem do telefone era a comunicação de voz à distância. Telefone, etimologicamente, é a voz à distância. Né? E hoje não é mais a voz.
Devaldo, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente a diferenciação entre quando a gente fala voz e dados. Né? Essa contabilização, às vezes, do ponto de vista técnico, é diferente do que a gente usa no dia a dia. Certo. Na realidade, quando a tecnologia digital, ela converte tudo em dados. Uma coisa é a ligação que você faz para uma casa de uma pessoa para conversar, a sua voz, mesmo sendo digitalizada, ela é caracterizada como voz, porque é o elemento essencial que você está vendo. Quando você usa, em aplicativos, você usa a voz para dar um recado ali, dar uma mensagem, né? Você põe o teu telefone e aperta ali, está dando um recado de voz, você não está usando a infraestrutura da operadora, você está usando a infraestrutura da internet, que está associada com ela. Tá? A internet trabalha simplesmente com um mundo digitalizado e com um protocolo, que é uma forma de compressão de dados, que é chamado protocolo IP. Então, é nesse campo que a voz, tudo que nós chamamos recado de voz, viram dados. Então, isso está bem claro que isso não é contabilizado e não é faturado pela operadora, né? Como voz. Ela só o que consumiu foi os dados que estavam disponíveis ali para prestação de serviços dentro do seu celular, né? Então, esse é o quadro que nós temos. Segunda coisa que é importante a gente ver é que, se nós falarmos em infraestrutura, o Brasil progrediu muito em infraestrutura, mas na parte de telefonia, não na parte de internet, que é uma obrigação das operadoras hoje, de oferecer banda larga, né? Porque se você, hoje, toda a revolução tecnológica das comunicações, ela se faz em cima da banda larga, que é a internet que te permite você acessar muito mais imagens, baixar um livro que ia levar 2 horas em 20 segundos, o conteúdo, né? Você entra em bancos de dados, você entra no Google, ou você entra em vários outros, se você, Facebook que você está usando, né? Quanto mais banda larga que você tiver, faixa de frequência alta, é uma estrada larga, onde passa muito mais dados. Banda estreita é muito mais lento, passa poucos dados por segundo. Então essa é a imagem que nós temos que fazer. Banda larga se tornou uma necessidade do desenvolvimento para as pessoas e muito mais para as empresas, né? As empresas vivem hoje de banda larga, né? Agora, para atender essa necessidade, nós temos que ter mais investimentos. Exatamente. Então, como é que vamos romper esse gargalo aí? Nós temos que tirar os entraves. O que é que impede um investimento maior hoje em telecomunicações? A maior tributação do planeta, que nós temos aqui. Se no estado de São Paulo, só de tributos você paga quase 50%, 45% exatamente, em Rondônia quase 70%, por quê? Os governos estaduais não têm limite. Se ele precisa de mais dinheiro, ele aumenta a alíquota de ICMS que incide sobre a conta telefônica. Isso encarece não só a vida, o custo de vida pessoal nosso, né, como encarece a economia. Porque, veja, o Brasil é o país que mais tributa coisas essenciais: combustíveis, energia elétrica e telecomunicações. Em todos eles, nós estamos perto de 50%. Quando o governo quiser fazer uma reforma tributária, tem que começar por aí, tá certo, né? Nenhum país do mundo onera os combustíveis, né? A não ser que ele esteja numa fase de extrema pobreza e que ele quer restringir o consumo, né? Mas, claro, uma Venezuela não tributa porque tem o combustível próprio sobrando e é muito barato lá. Só o restante da economia deles é que tem problemas. Para nós não poderíamos tributar, né, combustíveis, energia elétrica e telecomunicações com alíquotas que são absolutamente, eu digo assim, antieconômicas, bloqueio o crescimento da economia. É contra o país, né? É antipatriótico.
Como é que nós fazemos isso? Mudando a lei. Existe uma lei nova de telecomunicações que não entra em tributos, que é a Lei Geral de Telecomunicações atualizada, parada no Congresso. Mas o que vai mudar a tributação é uma reforma tributária. Se o seu Paulo Guedes levar à frente um projeto desse, ele tem que fazer isso. Eu vou lá reclamar como cidadão, como sempre fiz, né? Porque, em geral, a área onde os administradores públicos menos conhecem é a área de telecomunicações e novas tecnologias. Você falar para eles, internet, veja só, internet das coisas. É a grande revolução que vem por aí. Você não pode tributar a internet das coisas, você inviabiliza o progresso do país. A produtividade. Exatamente. Então, já existe na Câmara um projeto de tributação zero para IoT, Internet das Coisas. Né? Ai, que ótimo. Não. Felizmente, espero que o Congresso aprove, tá certo? Então a reforma tributária é a bola da vez. Sem dúvida nenhuma. Ela é essencial. Para a viabilização das telecomunicações, da internet, da banda larga de uma maneira geral, ela é essencial. A reforma tributária, porque hoje há uma penalização que é absurda, quer dizer, nenhum país faz isso. O segundo país do mundo que cobra a maior tarifa de maior impostos é a Turquia, que cobra 36%. O Brasil está quase 50%. Né? Veja, porque é muito fácil tributar telecomunicações. Você não pode contestar nada. A operadora recolhe, antes de você pagar a conta, ela recolhe para o fisco. Então não tem devolução, não tem reclamação. Combustível é a mesma coisa. Energia elétrica é o comodismo mais... É o Estado fiscalista, né? Exatamente. A gente falava antigamente. Não? Porque é fácil. Quando eu, sobre declaração de renda, eu que tomo a iniciativa de declarar a minha renda. A outra parcela que é tributada na fonte. Mas no final do ano eu ainda posso estabelecer digamos, não é sonegar, não. Cabe a mim, né, dizer o quanto eu ganhei. Pedir uma revisão. Eu posso me queixar, posso pedir devolução. Você nunca pediu devolução do ICMS de linha telefônica, né? Tivemos uma excelente explanação, um marco muito claro, né? O Etevaldo nos forneceu aqui um quadro para nós entendermos bem essa questão das telecomunicações, a relação que isso tem com o crescimento da economia e, principalmente, eu salientaria a necessidade, na reforma tributária, nós facilitarmos o investimento na área, porque do jeito que nós estamos tributando, é impossível investir na quantidade necessária. Etevaldo, muitíssimo obrigado. Eu tenho certeza que os nossos assinantes vão ficar muito felizes com a sua explanação. Eu que agradeço a oportunidade e um projeto realmente maravilhoso como esse, de contribuição à cultura e ao conhecimento da realidade brasileira. Obrigado.